Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Trazendo hoje mais um vídeo aqui sobre o SolidWorks para mostrar para vocês um pouquinho de como fazer um plano, como criar um plano além dos que a gente já tem aqui. Eu vou deixar visível os três que a gente tem, tá? Então são esses aqui os três planos que a gente tem, tá bom? Só ocultar aqui. Os três planos que a gente tem. Mas como que eu faço caso eu queira criar um outro plano? Tá bom? É isso que a gente vai ver hoje. Bom, para a gente criar um outro plano, a gente vai utilizar aqui na aba Recursos, em Geometria de Referência, a gente vai vir em Plano. Para não atrapalhar, eu vou ocultar os outros aqui. Vou deixar somente o plano superior. Então, eu vou vir aqui em Geometria de Referência, em Plano. E aqui eu tenho que selecionar algumas referências para criar o meu outro plano, tá bom? Então, esse plano superior aqui, ele está no eixo Y em 0, né? Então, eu vou criar um plano acima disso. Vamos supor que eu não quero criar a minha peça aqui no ponto 0 do eixo Y. Então, em primeira referência, eu vou selecionar aqui o plano superior. E aqui ele já me dá alguns parâmetros. Vocês só vão conseguir criar ele da forma correta se ele estiver totalmente definido, tá bom? Bom, então aqui eu tenho algumas coisas para poder estar criando esse meu plano. Então aqui eu tenho, por exemplo, como criar uma distância de offset. Eu posso criar em ângulo, né, em ângulo de 90 graus, em ângulo de 50 graus, por exemplo, certo? Mas não é com ângulo que a gente vai trabalhar, tá? A gente vai trabalhar aqui com distância. Então vamos lá, eu quero uma distância de 100, certo? E aqui eu tenho um número de planos a criar. Eu quero criar 3 planos. Perfeito. Por que eu vou fazer isso? Para a gente fazer, por exemplo, um ressalto por loft, a gente precisa criar esses planos, certo? Para poder fazer o loft. Vou fazer isso agora. Então aqui no meu plano 3 eu vou criar um esboço sem medida, tá, pessoal? Só para exemplificar para vocês. No plano 2 eu vou criar um outro esboço, certo? E aqui no plano 1 eu vou criar um outro esboço. Assim eu consigo utilizar a ferramenta Ressalto Base por Loft. Então eu posso vir aqui, ó, eu já estou com o esboço selecionado, vou selecionar os outros e criei aí um ressalto base por loft. Eu poderia criar uma linha, né, para poder tá arrumando isso aqui, né, criar uma linha para ser curva guia, mas esse não é o intuito, tá? A gente vê isso aí em outro vídeo, beleza? Vocês podem ver que conforme vai mexendo aqui a gente muda algumas coisas. Mas esse não é o intuito, tá bom? Pessoal, o vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo.